Vale a pena ter um blog em 2024? O vídeo de hoje eu vou falar a verdade sobre blog em 2024. Muitas pessoas acham que é ultrapassadas, outras acham que é uma boa oportunidade. E eu vou falar a verdade que, inclusive, eu trabalho com blog, né, desde 2016, aí venho atuando com marketing digital. E eu tenho resultados para te mostrar em relação a isso. Você está assistindo meu primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui alguns resultados para você, talvez, se surpreender com o resultado de blogs. Mas antes de mais nada, eu já te convido, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quer saber aqui sobre como ganhar dinheiro da sua casa, esse canal é para você. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Gente, é muito importante você ficar até o final, porque a gente vai construir essa resposta juntos. Vamos dizer que você esteja com dor de cabeça. O que você faz? Você vai no Google, né? Você digita lá hoje, qual é o melhor remédio para dor de cabeça? E aí vai ter uma informação aqui, né? Você tem os patrocinados, tá? E aí você tem o orgânico. Quando você clica aqui, tem um blog te explicando ali sobre o remédio, dor de cabeça, os tipos de remédio, enfim, tudo que você precisa saber em relação a essa informação. Ou seja, a sua fonte de informação foi o Google, ok? Agora, graças a Deus, não estou com dor de cabeça e agora eu quero fazer um bolo de cenoura. Então, como fazer um bolo de cenoura? E aí você vai ter alguns sites aqui entregando conteúdos para você, tá? Sobre o bolo de cenoura, vai ter um conteúdo, um artigo aqui explicando quais são os ingredientes, cobertura e assim por diante, né? Então, é um artigo aqui explicando como você deve fazer o seu bolo, tá? Gente, o que isso significa? Significa que hoje, diferente do momento da vida que nós estamos, nós buscamos muita informação no Google e através dessa informação a gente toma várias decisões ao longo do nosso dia, a gente se informa ao longo do nosso dia. Se você parar agora para pensar quantas vezes você de fato vai lá e dá uma googada, né? São inúmeras vezes. Para embasar essa minha informação, eu acessei aqui uma estatística, né? Que é uma estatística de um portal de fora do Brasil aqui, e ele fala alguns pontos muito relevantes. Que o Google hoje tem mais de 83 milhões de visitas, e dessas 83 bilhões de busca, 91% elas estão destinadas para o Google, né? Então hoje o mecanismo de pesquisa maior é o Google. Tem outros, mas são bem menores em relação ao Google, né? Gente, 63% desse número é pesquisado via celular, ou seja, nós estamos constantemente, diferente do momento que você está trabalhando ou não, usando o Google, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque quando você acessa, por exemplo, o bolo de cenoura, na verdade ele é um blog. Então, muitas pessoas ainda estão com a cabeça que blog é aquilo quando ele surgiu, que era como fosse um diário pessoal, onde a pessoa ia colocando ali as informações pessoais da vida dela, o que ela pensava, tipo, o cara era um blogueirinho, né? E na verdade não é nada disso, gente. Na verdade, todas as informações de como, quando, onde, todos os conteúdos que a gente chama de informacionais, elas serão direcionadas para um blog, tá? Então, por exemplo, que a gente viu aqui dor de cabeça e fazer um bolo de cenoura. Ambos eram blogs, tudo bem? Se você não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp onde, além das dicas aqui diárias que eu dou no YouTube, né? Eu também dou dicas gratuitas, disponíveis ferramentas gratuitas. Então, entra nesse grupo do WhatsApp que com certeza vai te ajudar. Se você está escutando um latidinho aí no fundo, esquenta a cabeça que o meu cachorro é assim mesmo, ele tem mais de 13 anos, ele não para de latir, principalmente de manhã, tá? Bom, legal, gente. Então a gente já alinhou uma informação aqui antes de construir essa resposta, se vale a pena e quanto você pode ganhar com um blog, que eu vou responder no final desse vídeo, tá? Agora vamos dizer que você está procurando qual o melhor celular Samsung, por exemplo, tá? Quando você digita aqui no Google qual o melhor Samsung, você vai para alguns portais aqui, né? Por que eu chamo de portal, gente? Porque na verdade, quando você vai num canal tech da vida, ele não se comporta como um simples blog. Ele tem muitas funcionalidades tecnológicas a ponto de ser considerado realmente um portal, né? Então você pode observar que ele tem aqui muitos conteúdos, já tem um volume muito grande, ele não
trabalha só com artigos informacionais, trabalha com notícias, enfim, ele tem várias ferramentas dentro, várias tecnologias. Então, de fato, algumas pesquisas serão direcionadas para portais, que na verdade é uma evolução do blog, tudo bem? É importante você discernir o que é o blog e do que são portais. Agora, se eu for procurar, por exemplo, do meu time amado, Palmeiras, você vai ter aqui notícias em relação ao Palmeiras. Então, se você entra aqui na própria Tecnotudo, por exemplo, está falando sobre o Palmeiras, vamos pegar aqui a UOL, por exemplo, que é um portal também. Você pode observar que nesse caso é um portal, e nessa categoria aqui é um portal mais destinado para notícias, tá? Então, de fato, existem aí portais focados em notícias e portais que fazem as duas frentes, né? Tanto a parte de produção de conteúdo, vamos dizer assim, do SEO, né? Que é ranquear organicamente. Então, busquei lá no como fazer meu bolo de cenoura, apareceu um artigo, isso é o SEO, né? O que não é patrocinado ali, tudo bem? Então, você tem um portal normal, um portal completo, realmente robusto, você tem um focado em notícias e você tem o blog que a gente acessou, tá bom? Então, basicamente, de uma forma resumida, essas são as categorias, né? Aí depois vem e-commerce, que pode ter um blog, não pode ter, um site, uma prestação de serviço, por exemplo, que pode ter um blog, não pode ter, enfim. O que eu quero te explicar aqui, resumindo isso, é que você pode observar que a maioria nasce de um blog ou tem um blog dentro do seu contexto, tá? Então a primeira resposta desse vídeo aqui é sim, vale a pena ter um blog em 2024, porque o número de acessos, você viu o tamanho de bilhões de pesquisas que vão acontecendo no mundo, e quando você cria um blog ou você cria um portal de conteúdo, de notícia, etc., você vai ter aí inúmeras visitas acontecendo, tá? Mas Jorge, quanto que eu posso ganhar nisso? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela e explicar um pouco mais sobre quanto que você pode ganhar. Lembrando, gente, que no final eu também vou falar de quanto que eu ganho com isso, tá? Então é importante você ficar até o final desse vídeo. Bom, essa aqui é uma calculadora do AdSense, tá? O que é o AdSense? É um programa de parcerias do Google, tá? Que quando a gente tá rolando aqui, ó, aparece um anúncio, tá vendo? Quando aparece esse anúncio, basicamente uma empresa, né, essa empresa aqui, contratou o Google e você está cedendo o espaço do seu blog para aparecer este anúncio. Então, gente, esse aqui é o formato do AdSense, tá? Então, você é pago com base no que o anunciante contratou o Google e você está cedendo esse espaço para aparecer. Bom, legal. Então, a gente vai aqui, no caso, vamos dizer que a gente esteja aí focado no Brasil, e aí tem um monte de categorias. Quando você clica em casa em jardim, por exemplo, né, você tem várias aqui, ele vai te dar uma estimativa. Presta atenção nesse dado, nessa informação. Aqui é visualização por mês e aqui é receita por ano, tá? Então o americano tem o costume de calcular tudo por ano, tá? Em termos de valores financeiros, tudo bem? Então, gente, dentro desse cenário, nós estamos falando que um blog com 50 mil acessos, que é muito pouco, tá? Vai dar mais ou menos aí 3.500 dólares, tá? Mais ou menos aí, convertendo por 5, a gente tá falando de 15 mil reais. Vai dar mais ou menos uns R$1.000. Gente, essa quantidade de visita é irrisória, ela é muito pouco. Quando nós estamos falando de um blog, quando nós estamos falando de realmente escalar um projeto, nós estamos falando de 1 milhão de acessos, mais ou menos, vamos dizer, por mês. Isso já é um blog já um pouco mais robusto, tá? Quando nós falamos em 1 milhão de acessos por mês, a gente já está falando de 70 mil por ano, 70 mil dólares. Então vamos olhar aqui nosso calculador e aí a gente está colocando grandes números, tá? A gente está falando de 350 mil reais por ano, nós estamos falando aí de 30 mil reais por mês. Isso dentro da categoria casa e jardim, tudo bem? Então, que a pessoa estiver pesquisando sobre esse assunto, casa e jardim é bem interessante você estar posicionado. Porém, nós temos diversos outros segmentos e temos segmentos que pagam muito melhor do que isso. Não que eu aconselhe você começar com esse foco, mas nós temos o segmento financeiro, tá? Então, a gente pegando a mesma 1 milhão de visitas por mês, a gente está falando de 242 mil dólares. A gente está falando mais de 1 milhão
por ano. Então é só você fazer as contas aí, com certeza é um número muito significativo. Eu não estou falando que é fácil você atingir 1 milhão, eu estou falando que quando você nasce um blog com uma mentalidade de escala, sim, o seu foco é atingir, dependendo do seu projeto, né? Existem projetos que são menores, com outras estratégias, mas quando a gente está falando de AdSense aqui, a gente está falando de um número significativo de tráfego e é exatamente isso que eu ensino, inclusive no meu programa de mentoria, tá? Mas as vagas nesse momento estão encerradas, entra no grupo lá no WhatsApp para você saber mais. Porque quando eu abro a mentoria, a consultoria, eu sempre abro com essa escala aqui, com projetos de grande escala, tudo bem? Bom, gente, além disso, eu preciso te falar algumas vantagens aqui de você ter um blog hoje em 2024, que talvez não passou na sua cabeça, mas se você olhar para o seu comportamento, você vai observar que muitas vezes acontece isso. Quando você é impactado numa informação na TV, quando você é impactado na rede social, muitas vezes você vai conferir se aquela informação é verdadeira, se realmente procede aquilo, e muitas vezes você utiliza o Google e você encontra muitas vezes um blog. Então, gente, você é impactado por outras mídias que traz busca no Google, tá? Então, isso é muito interessante porque é uma constância, né? Além disso, você tem uma lucratividade a longo prazo. Eu gosto muito de trabalhar com blog, porque às vezes uma página pode ficar ranqueada na primeira posição 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo te trazendo lucro de renda passiva. Então as páginas é como são rendas que a gente vai criando e acumulando essas rendas. A outra questão que eu gosto muito de trabalhar com blog é que existem mais de 10 formas de monetização. Você só viu uma via AdSense, mas existem 10 outras formas de monetização que eu tenho algumas aqui espalhadas no canal. Gente, a outra coisa é que qualquer negócio para você iniciar hoje, às vezes você precisa investir um valor considerável, né? Diferente de muitos negócios, o blog é um negócio que você consegue dar start com assim R$180, R$150, você já consegue fazer um bom estrago comprando as ferramentas necessárias, com a metodologia certa, desenvolvendo parcerias e escalando esse projeto. Bom, gente, como eu prometi aqui, eu queria mostrar para vocês que eu ganhei mais de 300 mil de blog, tá? Mas esse vídeo tá ficando um pouco longo, tô deixando esse vídeo agora aqui para você poder assistir e ver como que eu ganhei esse dinheiro e a forma, qual foi a estratégia que eu utilizei. Então, com certeza vai te ajudar a se inspirar, tá bom? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.